Mateus capítulo 13, escute isso. Mateus capítulo 13, verso 19. Jesus está falando sobre a parábola do semeador. Preste atenção. Você vai ouvir agora uma coisa que você já leu mais de 1000 vezes, mas talvez você não despertou ainda. Então o que eu vou dizer agora para você, não faz como muitas pessoas têm feito por aí nesse mundo. Ele vem num culto, ele recebe a palavra e no outro dia ele já não tem mais a palavra do dia anterior. O que vai acontecer com você? Você vai mofar dentro da igreja o resto da sua vida. Por quê? Porque você mata as sementes que você recebeu um dia antes. Toda palavra que nós recebemos é uma semente. Jesus falou em Mateus 23, a parábola do semeador. Ele é o semeador, a semente é a palavra. Cada culto, o próprio Senhor Jesus, que é o semeador, Ele põe dentro do seu espírito sementes, que é a palavra dele. E Ele espera que você regue essa semente. Lembra que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Deus nunca vai dar crescimento se Ele não vê você plantando e regando a semente. Por que Ele vai dar crescimento se você não se importa nem em plantar e nem em regar nada? Tempo atrás, citar esse exemplo, a Helena, minha filha, queria um cachorrinho. E aí eu não queria cachorrinho. Porque se colocar cachorrinho em casa, quem vai cuidar sou eu, com certeza. Aí tinha uns irmãos aí tentando, mas Deus não deixou. Ela falou assim, aí eu fiz um teste com ela, falei, faz o seguinte, planta algo. Ela foi lá, pegou umas folhas, um pezinho de hortelã, plantou num vasinho bonitinho que eu coloquei lá, já morreu. Se nós não podemos cuidar de uma simples planta, que não grita, não faz nada, ela fica parada. Aguinha ali de vez em quando, né? Como é que nós vamos cuidar das coisas do Senhor? Então quando o apóstolo Paulo fala, eu plantei, outro regou, mas Deus dá o crescimento, o que ele está ensinando? Deus fica olhando para você. Se você é uma pessoa que se move em atitude, Ele faz a coisa crescer. Se não, para que Ele vai fazer crescer? Você vai matar depois de crescido. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo isso? Deus só faz crescer aquilo que você planta. Deus só faz crescer aquilo que você rega. Não adianta só plantar não, tem que regar. Sabe o que fala isso? Oração, por exemplo. A oração é a rega de tudo que você quiser fazer para Jesus. E eu te digo, se você não se transformar numa pessoa de oração, pouca coisa vai acontecer na sua vida, viu, irmão? Já quero te avisar. Então ore. Você tem sonhos, você tem planos, você quer que as pessoas da sua família se convertam, você quer que as coisas mudem? Ore. Rega essa semente. E a hora que Deus vê o seu coração, Ele faz assim, ó. Quantos estão entendendo isso? Deus não manda em nenhum lugar deste livro. Porque o cristão é o povo da Bíblia, meu irmão, nós somos o povo da Bíblia, amém? Nós temos um livro, não estamos soltos não. Em nenhum lugar da Bíblia manda você ter expectativa com Deus, nem com ninguém. Expectativa o que é? É algo que você cria na sua cabeça a respeito do outro. Olha, vamos lá no culto. Vamos lá no culto onde vai estar aquele pregador, onde vai estar aquele grupo de música. Você cria uma expectativa que algo vai acontecer. Chega lá, não acontece nada. Você vê que os músicos que foram contratados já estão brigando porque não receberam dinheiro. Outro dia. Não acontece nada. A culpa foi de quem? Sua. Você criou uma expectativa com aquelas pessoas. E aí você volta frustrado. Amém? Está entendendo isso, irmãos? A Bíblia não manda você ter expectativa, a Bíblia manda você ter fé. O que é fé? Fé não é confiança, não é. Fé é conhecimento. Mas o que é conhecimento?
Conhecimento, preste atenção no nome de Jesus. Conhecimento não é acúmulo de informação, não é. Preste atenção no que eu vou te dizer. Obedece essa regrinha de 4 aqui, ó, que a sua vida muda completamente. Preste atenção. Primeiro, você recebe informação. A informação que você recebe depois, você tem entendimento do que você ouviu. Quantos estão entendendo? Primeiro eu ouço, depois eu entendo, compreendo o que foi dito. Depois do entendimento eu tenho conhecimento, e conhecimento é relacionamento. Ou seja, depois que eu fui informado que Jesus é bom, depois que eu entendi que Deus é bom, eu vou lá e abraço Deus, porque Ele é bom. É isso que eu estou falando. Eu vou lá e desfruto da bondade de Deus. Quantos estão entendendo, irmãos? E depois do conhecimento, tem o posicionamento. A cada dia que o Espírito Santo ilumina o seu coração, é hora de você dar um passo adiante. Se você não faz isso, você está matando a semente dentro de você. Pode comprar 1000 livros, pode comprar 1000 DVDs, pode ir em 1000 conferências. Você vai achar legal quando você estiver lá. Quando você voltar para sua casa, você vai ser o mesmo cristão medíocre de todos. E o que é medíocre? Está ofendendo? Não, medíocre é mediano. A palavra medíocre quer dizer aquele que é médio. Ninguém está brigando com ninguém. É que a gente fala muitas palavras que a gente não sabe o que significa. Então saiba, ser medíocre é ser mediano, ser igual a todo mundo. Mas Deus não chamou você para ser igual a todo mundo. Amém, irmão? Você crê nisso? Vai ficar sentadinho aí por muito tempo, né? Então, fé é conhecer Deus. Depois que eu conheço uma pessoa e sei quem é essa pessoa, depois que eu conheço, eu passo a confiar nela. Como vocês estão entendendo? Esses dias, minha filha fez aniversário. Eu liguei para 2 irmãos que têm filhas que são amigas da minha filha, né, com o Tiago e com a Márcia. Liguei para a Márcia e falei: Márcia, você poderia deixar as suas meninas ir com a minha filha no shopping para elas ficar lá? É aniversário, essa coisa de menina. Depois falei com o Tiago, falei: Tiago, você poderia deixar a Larissa aí também? Eu irei, eu vou com elas, vou cuidar delas e a gente vai pagar tudo e vai ficar tudo tranquilo. Eu acredito no meu coração, quero crer no meu coração, que esses pais deixaram as filhas vir comigo, e isso não é brincadeira, porque de alguma maneira eles me conhecem. O conhecimento gera confiança. Eu jamais deixaria minha filha ir para algum lugar que eu não conheço as pessoas. E já fica um conselho para você. Mas porque eu conheço, pode ir lá, pode até dormir lá. Quantas vezes ele já dormiu lá na casa do Tiago lá e vice-versa. Mas por quê? Porque nós nos conhecemos, eu sei quem são eles, eles sabem quem sou eu. Então eu não tenho problema. Primeiro eu conheço, depois eu confio. E aí no meio de tudo isso, irmãos, a palavra que eu ia pregar já foi, não tem volta mais. No meio de tudo isso, o que acontece? No meio da nossa conversa, Deus trouxe ao meu coração uma coisa muito interessante a respeito disso. Para quem é que você emprestaria dinheiro? E por que é que você emprestaria dinheiro a alguém? Isso é, se você tem, tá, irmãos? Você tem um dinheiro aí na sua carteira, vamos supor assim, você tem um dinheiro. Quando eu estou falando de dinheiro, não estou falando 6, 10 mil reais, não estou falando 10 reais, 10. Eu encontro com você na rua, encontro com a Norma, você pode me emprestar 10 reais aí? Se você, Tiago, você pode me emprestar 10 reais? Eu estou numa emergência aqui, eu estou sem muitas vezes a gente para, você tem 1,50 de moeda para eu botar lá naquele negocinho? Aquele negocinho do cão que inventaram, para multar a gente.
Área azul, isso aí. Você tem uns 50 eles de moeda? Olha, eu tenho. Ele põe a mão no bolso e me dá. A pergunta é, por que você faz isso? Por que você emprestaria um dinheiro, você tendo? Por que você emprestaria um dinheiro para uma pessoa, rapidamente? Você não tem 10 conto aí para me emprestar? Toma. Duas coisas. Primeiro, porque eu conheço você. E se eu conheço você, eu não vou precisar ficar cobrando você. Inclusive, porque o valor é um valor simbólico de R$10, eu nem quero de volta, estou te dando, toma aí, mano, vem aí. Se quiser me dar de volta, você me dá, se não quiser também, tranquilo, eu estou te dando. Quantos estão entendendo isso? Quantos já viveram isso algum dia na sua vida, emprestar dinheiro, toma aí, toma um colega, para um amigo? Para quem e por que você faria isso? Se alguma pessoa da igreja chega aqui para você agora, cara, eu estou precisando de uma grana, se você não tem aí, mano, tá aqui, velho, 50 conto, vai lá, faz alguma coisa lá. Por que você faria isso? Se uma pessoa que você conhece, chega para você, cara, eu estou passando essa questão aqui, mano, por exemplo, eu estou sem nada lá na minha casa, mas eu vou receber sexta-feira, você não me empresta 100 conto aí para eu abastecer a geladeira lá, sexta-feira eu chego junto. Se você conhece aquela pessoa, porque você conhece, você tem segurança de fazer. Quantos estão entendendo, irmãos? Porque eu conheço, eu confio. E porque eu confio, eu tenho segurança em fazer. Tranquilo. E se não tiver sexta-feira, depois a gente vê isso aí. Quantos estão entendendo? Você conhece Jesus? Você conhece o Espírito Santo? Você conhece Deus? Você conhece Jesus? Sim. Ele é confiável? O que ele diz é confiável? Se você conhece Jesus, estou falando de homem, estou falando de homem nem de mulher, agora estou falando de Jesus. Você conhece Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo? Ele é confiável? Você confia em algo que Jesus falaria para você? Tipo assim, Pedro, sou eu que estou aqui. Senhor, se é você, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. E aí? Pedro começou a andar sobre as águas, certo? Pedro não andou sobre as águas. Pedro não andou sobre as águas, irmãos, porque já foi. Pedro não andou sobre as águas porque ele era um tipo de mágico ou um cara poderoso. E Pedro não andou sobre as águas. Deus andou sobre a palavra de Jesus. Que se Jesus não tivesse chamado Pedro, no primeiro passo ele afundava. Senhor, é o Senhor mesmo? Então manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Pode vir. Pedro conhecia Jesus. Pedro sabia quem Jesus era. Por isso que quando Jesus falou, pode vir, ele fez o quê? Ele confiou em quem ele conhecia. E ele, pisou na água e não afundou. Lá na frente ele começou a afundar. Por que ele começou a afundar? Porque ele começou a duvidar. Dúvida é diferente de incredulidade. A dúvida, irmão, preste atenção em nome de Jesus. Dúvida é quando você recebe a palavra, entende a palavra e fica assim com a palavra. Será? Você já entendeu. A Bíblia fala, o Espírito Santo habita em você. Aí você fica, será? E fica vivendo igual um medíocre espiritual. Como se Jesus viesse de algum lugar, como se o Espírito Santo viesse de algum lugar. O único lugar na terra, diz a palavra, que o Espírito Santo pode vir é de dentro de mim. Por quê? Porque eu já fui informado pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, em 1 Coríntios capítulo 6, que eu sou o templo do Espírito Santo. Eu e você também. Mas Deus não faz somente morada em mim. Deus não vem simplesmente morar em mim.
ele vem, 1 Coríntios 6, e ele se une ao meu espírito, espírito de homem, se une ao Espírito de Deus, e os dois passam a ser um espírito só. Deus está dentro de mim. Então quando eu estou falando com você, quem está falando com você é Jesus, é o Espírito Santo. Ah não, cara, é você. Então, aí ó, é dúvida, porque mesmo a palavra tendo te dito, você fica assim, ó. E aí a Bíblia assim, sabe esse tipo de pessoa? Sabe o homem que duvida? Ele é semelhante à onda do mar, não receberá do Senhor nada. Sabe por quê? Porque ele duvida de Deus. E quem duvida de Deus é soberbo. Quem duvida de Deus chama Deus de mentiroso, sabia disso? E a Bíblia diz, o Paulo diz em Romanos, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se tem alguém mentiroso aqui, somos nós, Deus não. Vocês estão entendendo, irmãos? Por que quem duvida chama Deus de mentiroso? Porque Jesus está falando assim, ó, eu virei, me revelarei a você e farei em você morada. Ele está dizendo. E aí você fica assim, ó. Aí é a mesma coisa que você chegar na face de Jesus e falar assim, Jesus, você é mentiroso, cara. Mentirosão, mentiroso, Beelzebu, Baal. A gente fica, né, olhando os fariseus que chamaram Jesus de Beelzebu e fala, esses fariseus são muito mal. Mal é você que duvida. Quem duvida chama Deus de mentiroso. Por acaso Deus é mentiroso, irmãos? O que diz em Números 23? Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Tendo ele dito, não fará. Tendo ele falado, assim não acontecerá. Esse é Jesus. Então quem duvida é quem ouve e aí ele fica medindo. Esse é o que duvida. Agora tem a pessoa que não tem conhecimento. É diferente. Não ter conhecimento não é não ter lido a parte, escuta no nome de Jesus Cristo, irmão. Não ter conhecimento de Deus não é não ter lido aquele capítulo da Bíblia. Não é. Deixa o Espírito Santo transformar a sua mente em nome de Jesus. Conhecimento não é acúmulo de informação bíblica. Conhecimento é isso aqui, ó, da mãe. É isso aqui que é conhecimento, ó. Pá! Porque muitas pessoas podem falar um monte de coisas sobre o Tiago, que o Tiago é isso, mas nada supera isso aqui, ó. A hora que eu senti a força da mão dele apertando a minha, eu vejo a firmeza. Quantos estão entendendo? É isto aqui que é vida com Deus, irmão. Você está entendendo em nome de Jesus? E não é assim, eu li a Bíblia, eu li outro, eu li um livro. Tem um monte de gente que lê, cada vez que ele lê, fica mais incrédulo. Ele faz faculdade, ele faz curso, ele faz seminário, ele faz não sei o que, ele ora menos, cada vez mais. Ele evangeliza menos, cada vez mais. Mas irmão, você está errado. Se conhecimento fosse leitura, cada ano de faculdade de teologia, de curso que eu fiz não sei aonde, me deveria transformar num leão de oração, de jejum, de evangelismo, de cura, de libertação. E essas pessoas nos seminários estão esfriando. Eu sei, irmão, eu já estudei em seminário. 3 meses eu pulei o muro do fundo do seminário, voltei nunca mais. Ah, por quê? Porque o professor começou a aula dizendo assim, eu vou falar sobre esse negócio da Bíblia, mas já vou avisar que eu não creio muito. Eu falei, acabou para mim, eu vou ficar escutando incrédulo? Como que um cara vai ensinar a respeito de Deus se ele não crê na Bíblia? Para mim acabou. Ah, mas é uma instituição famosa, não interessa, meu irmão. A Bíblia diz assim, ó, naqueles dias, diz o Senhor, todos me conhecerão, desde o maior até o menor. Nenhum homem ensinará mais o outro, mas a unção do Espírito Santo te ensinará todas as coisas. Eu continuo na escola. Não estou desprezando e te falando para você não estudar, não, irmão. Não é isso não, amém? Mas a gente precisa saber a diferença. O que é conhecimento de Deus? Eu não tenho conhecimento de Deus. Eu ainda não tenho luz sobre isso. Por isso eu não me movo ali. Eu não entro ali. Eu não trabalho ali. Mas a partir do momento que eu tenho luz e eu duvido, aí complica. Você conhece Jesus? Você confiaria nele?
Porque eu só posso confiar naquele que eu conheço, não é assim? Nós acabamos de dizer. Se você conhece, você confia. Para levar os filhos lá para o shopping, ou para dar um dinheiro ali, sei lá. Você confia, porque você conhece. Você conhece Jesus? Você confiaria na sua palavra? E se ele te falasse assim, ó: trazei, pois, os dízimos e as ofertas à casa do Senhor, e depois eu vou retribuir enchendo os seus celeiros muitas e muitas vezes. Você acredita? Sabe por que muitas pessoas não se movem nisso? É só você voltar à sentença. É só pegar esse entendimento e fazer isso aqui, ó. Por que muitas pessoas não vão fazer isso? Não é porque ela tem ou não tem dinheiro, é porque ela não conhece Jesus. E porque ela não conhece, ela não confia. Então essa história de quanto mais eu vou semear, mais eu vou colher, isso aí é conversa para boi dormir. É esse cara que está falando isso, é o Marcelo que está falando isso, é o pastor Diego que está falando isso. Não foi Jesus, não, foi Jesus, foi Deus. Ele falou assim: quanto mais você semear, mais você vai colher. Você conhece Jesus? Tá vendo, irmão, como é que todas as coisas têm um centro, todas as coisas têm um núcleo. E o núcleo é: você ama Deus, você conhece Deus, porque você só confia naquele que você conhece. Então você nunca vai ter problemas com dízimos, ofertas e outras contribuições, porque quem te disse isso foi quem? Quem te informou sobre essas verdades foi quem? Elas estão firmes e bem fundamentadas desde 1977, o ano que eu nasci? Ou desde Abraão, Isaac e Jacó essas coisas são assim? Ou desde Abel, o primeiro que ofertou, as coisas são assim? E se você não sabe, a Bíblia diz em Hebreus que nós podemos aprender coisas tremendas com Abel, porque Abel fala até hoje. Mas Abel foi a primeira pessoa a ser assassinada, ele morreu há muito tempo, pois é. O sangue dele ainda fala de coisas superiores. O sangue dele na terra ainda fala conosco. E qual é o grande ensinamento de Abel? Que é chamado na Bíblia de profeta, sabia? Jesus lá no final de Mateus 23, verso 35, para que recaia sobre vós o sangue de todo justo sobre a terra, desde o sangue de Abel até o sangue do profeta Zacarias, a quem você matou entre o santuário e o altar. No verso 34 diz assim, ó: eu enviarei até vós profetas. Abel foi o primeiro profeta, porque ele já profetizava através de atitudes como é que nós deveríamos viver. Quantos estão entendendo, irmãos? Isso aqui muda tudo. A grande maioria das pessoas hoje por aí estão totalmente apáticas com as coisas. Sabe por quê? Porque a vida dela espiritual é um fracasso. Porque ela vai no culto e não acontece nada. Mas quem disse para você que vir ao culto é o que faz acontecer? Não tem nada a ver, irmão. Daqui você é informado. Da informação você vai para o entendimento. Do entendimento você tem que ir para o relacionamento. Porque se você não for, acabou para você. Não tem oração do pastor, não tem nada disso. Você está entendendo? E depois que eu tenho conhecimento que é relacionamento, eu me posiciono. O que é estar posicionado? É estar no lugar da minha revelação. É estar no lugar que Deus acendeu a luz e falou: é ali, ó, que você tem que ficar. É ali que você opera. É ali que você tem que fazer. E aí você vai e se posiciona em Deus. Por que muitas pessoas têm vivido num verdadeiro montanha-russa? Que chega no domingo, ele está chorando aqui na presença de Deus. Segunda-feira ele parece um desviado. Quantos já viram isso aí? Você se sente um desviado, você se sente um imundo, você se sente um lixo. O que aconteceu? Vazou?
vinho novo em odre novo. Ambos se conservam. Vinho novo em odre velho. Por isso que tem muita gente estourando. Ele vem no culto de domingo, ele vem num culto como esse, ele recebe a revelação da palavra de Deus, só que ele não transforma a sua maneira de pensar. Aquela revelação vai estourar ele por dentro, e antes da terça-feira você está fraquinho na fé. Aí você é igual o carro. Você vai de posto em posto de gasolina. E o miserável nem enche o tanque, ele bota 2,50. Parecia eu antigamente com o meu Chevette. Eu tinha um Chevette, parava no posto, sonzeira, irmão. Sabe aquele Chevette com som? Roda de liga leve. Aquela época do mundo, idiota. Parava lá, sonzeira. Bota R$2. Tá vendo? Fazendo gracinha pros outros. Não tinha para tomar uma coca. Mas o carrão tá lá, lustroso. O que eu era? Um bobo. Um infantil, um moleque. Então é essa vida espiritual que você quer? É isso que você vem fazer aqui? Porque os cultos são postos de gasolina. Quer dizer então que você vai de quinta a domingo, você chega aqui, manda eu botar 2,50? Na hora da oração e do louvor você vai assim: Senhor, em nome de Jesus, 2,50. É isso que você tem orado? Senhor, em nome de Jesus, bota 5 hoje que eu estou com fé hoje, 5. R$5 de gasolina, irmão, você chega aonde? Você não chega longe, né? Sabe o que Deus está falando para você hoje, irmão? Enche o tanque, cara, é de graça. Para de ficar pedindo 2,50 e 5 conto. Sabe qual que é a diferença grande? Que o tanque nosso para encher de graça. Se você buscar Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, do teu entendimento, Ele vai derramar sobre você. Basta você querer. A gente fica andando de posto em posto. Não faz isso com você, irmão. Não viva uma vida medíocre. Não viva uma vida parada, uma vida, sabe? Agora em novembro, já saiu a data, já está até lá no site. Vai ter a missão lá para o Amazonas. Começa a esquentar o seu coração, cara. Começa a guardar o seu dinheirinho. É $1,500, você vai e volta e faz a obra lá 20 dias no meio do matagal lá dos índios, dos ribeirinhos. Eu garanto para você, você vai, a hora que você volta, você vai ser outra pessoa. Sabe por quê? Deixa eu matar outra para você aqui. Não adianta só orar, jejuar e ler a Bíblia. Você precisa ser usado por Deus. Você precisa se sentir como alguém pelo qual Deus passa através de você e chega no outro. É isso aí que dá a liga. É isso aí que dá o pega da vida cristã. Vai ter a missão. Sabe o que você tem que fazer? Número 1, creia. Número 2, começa a orar e começa a jejuar, irmão. Começa a girar isso no espírito e começa a guardar o seu dinheiro. Vende geladinho, vende bala, vende qualquer coisa na rua, você vai conseguir, sabe por quê? Deus vai te ajudar. Agora, parado aí, sabe quando é que você vai ver os seus sonhos espirituais cumpridos? Nunca, irmão. E não adianta chorar. Porque choro, deixa eu te dizer, o choro não emociona Deus. O choro é a nossa emoção. Enquanto você está chorando, alguém fala assim: nossa, olha que benção. Mas Jesus está olhando assim, está chorando de sem vergonha. Está chorando porque está pecando. Está chorando porque o Espírito está pegando ele. Quantos estão entendendo, irmãos? Então, se você quiser chorar, chore de alegria na presença de Deus. Chore porque Deus está movendo. Aí você cai nesse chão, você deita, você chora. Mas aí é uma outra coisa. Agora não chora por causa de... se Deus quisesse. Outra coisa, arranca esse negócio. Se Deus quiser, a gente vai. Que história? Onde você arrumou isso aí? Isso aí é dúvida, cara. Porque este livro aqui diz assim, ó: portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Já está escrito aqui que é a vontade de Deus. É. Então, se alguém aqui estava em dúvida, recebe mais essa aí. É a vontade de Deus que você pregue a tempo e a fora de tempo, nessa cidade, nesse país, nesse bairro, em qualquer outro lugar do mundo.
Você não precisa de confirmação para aquilo que Deus já confirmou na palavra. Eu estou pedindo 3 confirmações nessa semana se eu tenho que amar o próximo. Seu sem vergonha. Pedindo confirmação se eu peço perdão. E ele também vai pedir confirmação para o pai se salva você ou não. Você também está... Você te abençoa ou não? Então, queridos, essas coisas elas mudam a nossa vida. Essas coisas têm um poder muito grande. Porque você sai da sua parentela e da casa do seu pai e vai para uma terra que você não sabe onde é. Vai lidar com gente que você nunca viu, nunca conhece, nunca conheceu. E ali você começa a se doar para aquelas pessoas. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não sei quem são essa turma no meio do mato, a turma andando pelado aqui. E já vai tratar mais o coração dessa turma aí, né? Esses safadinhos, gospels. Essas pessoas safadenhas que andam na igreja. Ai, que menininha, ai, que rapazinho. Lá a turma anda pelado. Tem uma turma lá no fundão que está pelado. E daí... Então, queridos, em nome de Jesus, se prepara para coisas grandes de Deus. Senão você vai ficar aqui, ó. Aí você chega no culto assim, ó. Cai ali na porta porque fica com medo de alguém não ajudar. Aí você vem e cai aqui dentro. Aí fica assim, ó. Acaba logo isso aí. Para você já acabou, irmão. Eu não preciso acabar logo o culto. Para você já acabou faz tempo. E não acabou comigo. Então, querido, sabe isso que Deus... Rapaz, eu ia falar aqui, ó, tá ali, aqui é pregação aqui, ó. Ia falar sobre paternidade maligna. João 8:44, vós tendes por pais o diabo. Ia falar sobre a paternidade da mentira e essa coisa toda. Aí comecei a falar assim, é isso aí que Deus queria para você hoje. Mas isso aqui também tá... vai chegar. Eu estou no culto, Deus está falando a mim. E aquilo ali vai gerando entendimento. Você só pode acessar aquilo que você compreende, aquilo que você entende. No livro de Atos estava lá o eunuco, lendo o livro do profeta Isaías. O eunuco estava dentro da carruagem, lendo o profeta Isaías. Ele não entendia nada. Deus coloca o diácono evangelista Filipe do lado da carruagem, fala assim para ele, a pergunta, ó, você está entendendo o que você lê? Ele, não, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Ele já caiu para dentro da carruagem, explicou que Isaías estava falando de Jesus, que é o Cristo. A hora que ele entendeu, ele, opa, então eu quero ser batizado. Para a carruagem, e foi batizado. Ele jamais teria sido batizado se ele não compreendesse o que ele estava lendo. Se você vem aos cultos e não está compreendendo o que Deus está falando com você, você jamais poderá ser usado, jamais poderá desfrutar, jamais poderá estar nesses lugares que Deus quer que você esteja. Por quê? Porque você não entendeu. Você vai lá na tribo dos índios fazer o quê? Confundir a cabeça do povo? Você vai lá na África falar o quê? Abobrinha? Confundir as pessoas? Jesus falou, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Eu não sei o que é o evangelho, então não vá, pelo amor de Deus. Nas viagens missionárias que eu fiz, eu vi um monte de turista missionário. Gente que quer comprar passagem para ir lá para ver o que está rolando. Tirar fotografia. Eu já pego linha rapidinho dessa turma. E pode sair. Porque as pessoas lá estão esperando a revelação do evangelho de Jesus Cristo, amém? Aí eu chego lá, pago 1.000 e lá vai burdoada de passagem, chego lá. Você vem fazer aqui, irmão? Vem aí, cara. Eu tô aí, ó. Pau pra toda obra. Você vai lá no Amazonas fazer o quê? Voltar com febre amarela? Voltar na brecha? Vai lá pra Sucuri te dar um abraço? O jacaré te pegar, a onça te arranhar? Isso aí tem tudo lá. Ou você vai lá para ser luz àqueles que ainda não conhecem Jesus. Você vai lá para ajudar aquelas igrejas ribeirinhas que você sobe aquele rio 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4, 5, 6, 7 dias subindo de barco. 7 dias subindo de barco.
não acaba, rio que não acaba e mato que não acaba. Você fala, meu Deus, onde que a gente vai parar? Aí tem uma vilazinha no meio da Amazônia, encostada na margem do rio. E aí você para ali, e ali tem irmãos. E aí você ajuda aquela igreja, você ministra aqueles pastores que estão ali, você ministra aquelas pessoas, e Deus usa você. Aí sim, irmão, aí sim. Quantos estão entendendo? Por que aconteceu isso? Porque Deus me falou, eu ouvi a voz de Deus, eu compreendi, eu fui para o relacionamento com Jesus e eu me posicionei. Agora eu estou pronto para Deus para Deus me usar. Porque eu conheço Deus, eu confio a minha vida nas mãos dEle. Eu não posso confiar em quem eu não conheço. Eu não posso esperar que Deus faça alguma coisa por mim. Eu não posso esperar que talvez, será que eu tenho chamado ou não tenho? Será que Deus me chamou ou não chamou? Isso aí é dúvida. Como que você tem essa dúvida? Você está chamando Jesus de mentiroso. Porque você tem um chamado sim. Você tem algo a fazer. O que é que te impede? O ministério, ninguém me deixa fazer nada. Mentira. Pelo menos aqui é mentira. Aqui todos os ministérios estão abertos para você trabalhar. Só que daí tem, né? Você tem que o quê? Se posicionar. Sem posicionamento, não dá, né, irmão? Colocar um monte de Maria Mole. Sabe a Maria Mole? Aquele negócio Maria Mole? Não dá. Mas as portas estão abertas. Sempre estiveram, em nome de Jesus, você sempre está. O que você tem que fazer? Ouvir a Deus, entender o que Deus está falando, conhecer o Senhor e se posicionar. E Deus fala, pode vir. E aí você é uma bênção. Fora isso, você está atrapalhando tudo. Se você tira um desses 3 pontos, o negócio sai da linha de Deus, sai do alinhamento. Então, o que você entregaria? Lembra de Abraão? Por que Abraão colocou um filho dele de 17 anos no lenho para oferecer a Deus como sacrifício? Porque ele conhecia Deus. Porque lá embaixo, quando ele estava com seus empregados, com Isaac, e o Abraão estava lá, ele falou assim, eu vou lá, nós iremos e nós voltaremos do holocausto. Lá embaixo ele já sabia. Por que ele sabia? Mas Deus falou para ele, sacrifica o seu filho. Mas ele conhecia Deus, por isso ele foi lá, não vou fazer o lenho, vou botar o meu filho aqui. O meu filho também não é qualquer Zé Mané, porque ele poderia ficar desesperado, não concordar, porque ele era um cara de 17 anos, ele não era um bebê. Ele é um cara de 17 para 20 anos, o Isaac. E ele ficou ali quietinho, o pai dele catou o cutelo. E ia bater, Deus falou, não precisa. Já preparei, já provi o cordeiro, está ali, ó. Mas por que Abraão subiu? Porque ele confiou em Deus. Mas como é que você confia em alguém que você não conhece? Ele conhecia Deus, Abraão andava com Deus. Deus falava, olha o que Deus fala para Abraão, sai da sua casa. Não esquecer qualquer coisa. Abraão, sai da sua parentela e da casa do seu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Por que ele foi? Por que ele confiou? Porque ele conhecia quem estava falando com ele. Por que você não tem se movimentado em Deus? Por que você não tem feito? Mas quantos cultos você precisa? Quer que passe filme? Quer que faça o sorteio de uma moto? Olha, as pessoas que evangelizarem mais esse mês, as pessoas que orarem, jejuarem, as pessoas que tiverem mais com Deus esse mês, vão concorrer a uma moto 125 cilindradas da Honda Motors. É isso? Tem que dar prêmio para você ser de Deus? Uma vez o cara falou assim para mim assim, pô cara, fui lá na igreja lá umas vezes, é benção, né? Mas é só pancada, né? Tem que dar umas palavras de incentivo para o povo. Eu falei, palavra de incentivo? O que é palavra de incentivo? Não, para o povo animar, né? Eu falei, Olha irmão, se você não se anima com aquilo que Jesus Cristo fez para você na cruz do Calvário, não existe droga nenhuma que eu vou enfiar na sua boca para você se animar. Porque isso aqui é para colocar você de pé igual um foguete. E depois acende o seu pé, você sobe lá para cima ainda. Sabe qual que é o ânimo do cristão?
ele vê que ele não era merecedor, mas alguém fez aquilo que era inimaginável por causa dele. E esse alguém é Jesus. Quando eu olho para Jesus, irmão, a tristeza quer dar pulo de alegria. Porque quando eu olho para Jesus, eu não vejo um menininho na manjedoura, uma criancinha no coxo do cavalo, não. Isso aí é coisa de outra religião aí. Quando eu olho para Jesus, também não vejo um cara pregado na cruz, também não vejo um cara todo cheio de sangue, todo esculhambado, tudo arrebentado, também não vejo, isso aí é passado. Eu vejo o Jesus que João viu, um Jesus glorioso, um Jesus totalmente vitorioso, de todas as áreas, coroado de glória, com os seus exércitos de milhões de anjos atrás dele, vestido todo de branco, um cinto de ouro no peito, o seu rosto é como o sol do meio-dia, os seus cabelos são como a alva neve, os seus olhos são como chama de fogo, da sua boca sai uma espada afiada, os seus pés são como latão reluzente, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o meu Jesus. Meu Jesus não está na manjedoura, não. Eu não sirvo menino Jesus, porque Jesus deixou de ser menino há muito tempo. Jesus é em glória. Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que foi, já cumpriu o que tinha que ser. Agora, Ele é como Ele sempre foi, Deus. Então eu olho para essa visão, irmão, acaba com tudo. Rebenta com tudo. Acaba tudo. E aí eu começo o quê? Eu começo a conhecer esse Jesus. E esse Jesus, irmão, é totalmente confiável. Se Ele falou, eu posso. Se Ele disse sobre mim, Ele disse sobre mim, eu vou lá e vou fazer. Porque senão eu estou em dúvida. Porque senão eu não tenho conhecimento. Porque senão eu estou na incredulidade. Aí complica. E aí eu me sinto inadequado. Eu sinto, eu não sei o quê. É o diabo que se levantou na cidade. Irmão, o diabo se levantou no mundo desde quando ele foi expulso para cá. Eu não quero falar sobre quem é o diabo. Quero falar sobre quem é você. Quem é você? Por que você teme tanto as trevas e tudo que as trevas podem fazer? Porque você não tem revelação de quem você é. Anda como um mendigo espiritual. Olha, tem um rapaz endemoniado lá na casa, não sei na onde. O pastor vai lá, junta os irmãos. Meu Deus. Primeira coisa, traz o óleo. Aí começa, né? Começa a pinchar óleo em todo mundo. Parece que a turma está com ferrugem. Aí estaca óleo no pé, no olho. Tá. O cara sai daqui lameado. Aí chega lá, porque senão... Por acaso não te foi dito pelo Senhor que em Cristo eu estou assentado acima de principados e potestades? Eu olho pro diabo assim, ó. E é, cara? Ele fica assim, meu Deus, agora, esse demônio é do forte, hein? Se tem um demônio que é do forte na sua vida, você ainda não teve revelação de quem você é e o que Jesus fez na cruz para você. O que Jesus fez na cruz não foi groselha que ele derramou, não, foi sangue, irmão. Lá na cruz, o apóstolo Paulo diz que ele triunfou do diabo finalmente e expôs publicamente ao desprezo principados e potestades, triunfando deles na cruz. Aonde você está indo? Está com medo do diabo por quê? Está com medo de demoninho por quê? Ai, vamos lá, né? Quem tem que ter medo de mim é ele. É ele que tem que ficar esperto que eu estou chegando. E não eu, meu Deus, vamos lá. Vamos fazer a corrente. Aí foi um monte de coisa aqui. Porque senão você não se sente preparado, irmão, em nome de Jesus, cara. Ei! O Espírito de Deus que ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos está dentro de mim e ainda está fundido com o meu espírito. Eu vou ter medo de quem? Ai, porque esse é do forte. Se é do forte, se é do bom, tem
mais uma para ele ainda e para você. Maior é o que está do que o que está no... Ah, eu já sabia dessa. Tudo bem, você foi informado, mas você não tem entendimento do que essa frase significa. E porque você não tem entendimento, você não se move em Deus num relacionamento de poder. E porque você não se move em Deus relacionamento de poder, você não se posiciona como autoridade sobre todos os demônios. Qualquer um. Ah, mas esse é o principal da cidade. Azar é dele, eu estou acima. Porque o meu Jesus, o meu Deus, está sentado à destra da majestade nas alturas. E a Bíblia diz que eu estou sentado com Cristo em lugares celestiais. A questão é, você crê? Ah não, a música é mais bonita. Então canta. Viva cantando, irmãos. É bonito. Sem nenhuma autoridade viva dentro de você. Sempre com medo, sempre retraído, sempre será que é, será que não é, será que eu sou, será que eu não sou? Depois dessa pregação 10 pessoas têm que me ligar dizendo que foi uma benção, porque senão eu não prego mais. Cara, você não sabe quem é você não tem fé naquilo que Jesus falou sobre você, por isso que tem medo, por isso que é medo. E o Espírito Santo, o Espírito de amor faz o quê? Lança fora todo o medo. Isso aqui dá problema, porque se você está dizendo que o Espírito Santo está dentro de você e vive com medo de sei lá, de sei do que, o Espírito Santo então quebrou dentro de você, está encalhado aí. Porque ou você crê no que está escrito e se move dessa maneira, ou você está em dúvida e incredulidade. Você está entendendo, irmãos? Então é maior que está em mim. Pronto! Não, porque eu tenho que jejuar 10 dias para sair esse demônio. Não, não tem não. Eu vou chegar lá, eu sou o diabo. Ah, é? Tá, então sai daí. E a hora que o diabo olha e vê que você não vem assim, ó, expulsa você. Ah, não, você. Expulsa aí, né? Vai fazer cobertura. A hora que ele vê que você sabe, a hora que ele vê que já foi revelado a você quem você é, a hora que ele vê que você não vai lá para ficar alegre, a hora que ele vê que você não vai lá para dizer que você está com Deus ou não está com Deus, porque os demônios se submetem ao seu nome. Lembra lá em Lucas 10? Senhor, estamos alegres pra caramba, porque os demônios se submetem ao nosso nome. Eu porém em verdade vos digo, não vos alegreis porque os demônios se vos submetem, mas se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Meu Deus do céu, e se o seu nome está lá, acabou para o diabo, acabou para essas coisas. Então a Bíblia, o Paulo fala, não viva atemorizado. Jesus falou assim, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar sobre você a promessa do meu Pai, o Espírito Santo Consolador, que o mundo não pode receber, mas vocês podem receber, e Ele estará em vós e habitará em vós. Nós somos a força mais poderosa sobre a face da terra. Então pare de viver como um mendigo espiritual, um coitado, ai do céu, ai minha Nossa Senhora dos crentes, ai, cara, meu Deus, faz isso não, irmão. Você tem problema? Você está passando luta? Deixa eu te falar. Essa semana já falei aqui um pouco domingo. Meu filho nasceu dia 5 de abril, numa terça-feira, 2h44 da tarde. Eu assisti o parto, viu, irmão? Você fala que ia ficar com medo, que ia cair, fui lá. É horrível, não recomendo. Ponto. Coisa horrorosa. Tá lá, pronto. As pessoas, ai, você tem medo, você duvida. Fui lá, cara. Eu fiquei lá, tem um cara fazendo assim, fazendo assim. Tem gente que fala, eu acho lindo. Olha, cara, você tá com problema. Como alguém pode achar lindo? O cara enfia uma faca, as tripas voando, umas águas vazando, e aí o cara vem, gruda assim nas duas partes e faz assim, ó. Aí o corpo da sua esposa fica assim, lá assim, ó. E o cara fazendo uma... Aí vem um outro cara
maior que o Tiago, faz aqui na costela. Faz assim. Cara, você acha bonito isso? Eu gostaria de orar por você. Você está com problema. Não é possível, cara. Que isso? Bonito é a criancinha vem lá do limpinho. Aí é gostoso, mas né? Complicado, mas amém. Saiu dali o meu filho, que legal, glória a Deus. Uma felicidade muito, muito grande. Ele sai dali e vai para o respirador. Não entendo porquê. A hora vai passando, ele não sai. Daqui a pouco vem o médico e fala assim: vou ter que remover o seu filho para UTI. E você sabe, né, irmão, que quem vai para UTI não está bem, certo? Aí ele fala assim para você: eu vou ter que remover o seu filho para UTI, mas está tudo bem. Não está bem, eu sei. Eu também sei que os médicos têm um jeitinho especial de falar para não deixar você nervoso. Olha, vai estar tudo certo. Ele está acalmando você. Mas eu sabia que ninguém que está muito bem vai para UTI. Eu vi a enfermeira saindo naquela incubadora, aquele negócio. Como meu filho passou assim na minha frente, indo para UTI. Nessa hora passa um monte de coisa na sua cabeça, irmão. Um monte. Há uma semana atrás desse dia, naquele domingo, eu mais esses dois aqui, fomos fazer um ofício fúnebre de um senhor que era pai de uma moça que vem aqui. Fomos lá no cemitério fazer culto. No cemitério não, no velório. Então, irmão, você quer ser pregador, quer ser pastor. Eu quero, vou catar tudo, mas você quer ser pastor, botar você fazer culto em velório. Se fizer uns 5 e for bem, aí a gente começa a conversar. Não é fácil. Não é fácil você dizer palavras boas para alguém que está ali, o pai morto, a mãe, o irmão. Não é fácil, não. Não é brinquedo, não. E você não pode ali falar abobrinha. Só que eu cometi um erro grave. Do lado tinha um caixãozinho pequenininho, branco, assim, desse tamanho um caixão. De uma criança que tinha nascido prematuro. Eu caí na besteira de entrar ali dentro. Esse cara ali, eu falei: mano, não entra ali. Eu fiquei passando mal, irmão. Eu já estava meio ruim de saúde, mas aquilo ali me quebrou. Eu fiquei assim muito impressionado, sabe? Porque só tinha uma senhora ali, ela estava sozinha com aquele nenenzinho. Eu falei: meu Deus, cara, é difícil. Aí lá na UTI acontece isso. A primeira imagem que vem na minha cabeça, adivinha qual foi? Aí aquilo que estava pior, fica pior ainda. Porque as pessoas chamam você lá dentro da UTI. Aí você vê um monte de bebezinho desse tamanho assim, irmão, parece um ratinho. Você olha assim, está cheio de cano pela cara. Fala: mano, não é possível sobreviver a um bichinho desse. Aí 2 dias atrás tinha morrido uma criança. Aí saiu até no jornal. E aquilo ali vai montuando, cara. E você vê as pessoas correndo, aquele negócio de coração. Um monte de coisa vem na sua cabeça. Mas você não é homem de fé? Eu sou, muita fé eu tenho em Jesus. Mas eu também sou homem. E naquela hora ali, como foi com Jesus, lembra Jesus? Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice. Você acha que ele falou aquilo lá por quê? E aí entra ali, e a Renata ainda estava lá no quarto, ela não sabia o que estava acontecendo. E como é que ia chegar lá, num quarto que tinha 3 mulheres, todas com nenenzinho, e falar para sua esposa que o seu nenenzinho não vai vir para o seu braço? Não é fácil, irmão. Mas daí eu pedi sabedoria para Deus, fui lá, muito jeito. Mas não é fácil. E aí vai dia, vai outro dia, e você vai orando. Aí eu falei: eu vou orar. Escuta aqui em nome de Jesus, eu vou orar. Eu vou orar e jejuar. Naquela hora mesmo já comecei um jejum, oração. Virei dia sem comer nada. Orando. E sabe o que acontecia, irmão? Nada. Só que lá no fundo eu sabia que eu podia confiar num Deus que eu conheço. Eu continuei, cara. Isso na terça-feira. Na quinta-feira, eu me encontrei naquele salão onde os pais ficam esperando para entrar na UTI. Um rapaz de São José dos Campos. Porque ele teve a filhinha dele lá, teve complicação no parto. Ela bebeu a água do parto com fezes, com sei lá com o que. Contaminou todo o sangue da criança. A criança está quase morrendo. Eu até pedi oração para os irmãos. Uma menina chamada Olívia. E eu vi o pai ali sozinho, vindo lá de São José dos Campos, não conhecia ninguém.
A mãe desesperada lá dentro, que você vê um monte de gente chorando a toda hora. Não é fácil. E aí orando pelo meu filho. Escute em nome de Jesus. Aí eu falei com aquele rapaz, cara, o que tá vendo? Aí o cara estava transtornado, a minha filha aconteceu isso, tal. Aí eu também, meu filho também tá aí, tá assim e tal. Aí eu fui saindo, pegar água lá fora. Irmão, a hora que eu passei da porta, o que você está falando? Não tem nada a ver com a pregação, segura aí. Na hora que eu passei da porta, o Espírito Santo, irmão, ele abriu o meu entendimento, porque até então eu só tinha informação do médico, informação do como é que chama que o médico dá? Não, é o relatório médico que dá toda hora, boletim médico, essa coisa toda. Eu estava com a cabeça cheia de informação. A hora que eu passei, irmão, diante da hora que eu passei da porta, eu não sei explicar muito bem para você, mas é como se eu estivesse vendo tudo preto e branco, assim, ó. Daqui a pouco, foi dissolvendo, assim, ó. Foi transformando tudo como se fosse em colorido, assim. Era mais ou menos essa sensação. E aí o Espírito Santo começou, bom, agora eu vou começar a conversar com você. Você já está aí, já 2 dias e pouco, jejuando, orando, então agora vamos começar a trocar uma ideia. E Deus começou a falar no meu coração, por que está acontecendo aquilo, irmão? Aí a primeira coisa que Deus me falou, você pode acessar, está lá no nosso site. Acesse uma pregação de 1 mês e pouco atrás, chamada Como Eu Vejo. Assista essa pregação. Como Eu Vejo, de mais de mês atrás aí. Você vai lá na sua casa e você assiste essa pregação. Onde eu preguei sobre aquele menino que nasceu cego. Que as pessoas perguntam, quem que pecou? Foi ele ou os pais dele? E Jesus fala, nem ele, nem os pais dele, mas aconteceu isso para que nele fosse manifestada a glória de Deus. Assista a pregação. No meio, lá no fim da pregação, eu falo assim, mais ou menos assim, ó. Quem sabe Deus tem que mandar você no hospital para você pregar lá dentro. Assiste lá, irmão. Quem sabe a única maneira que Deus tem de fazer a gente falar de Deus dentro de um hospital é mandando a gente para lá. É fazendo você passar algumas dificuldades, etc e tal. Eu falei isso. Quando eu varei aquela porta, o Espírito Santo falou assim, você lembra do que você pregou? Ele falou assim para mim. Tal dia, tal, você falou isso, não foi? Eu falei, então, pois é isso que está acontecendo, o Espírito Santo falou para mim. E falou assim, outra coisa, o seu filho não corre mais perigo. Não corre mais. Mas eu quero que você continue aqui dentro, que eu quero que você evangelize todo mundo que está aqui, eu quero que você ore por todo mundo que está aqui, e eu quero que você entre dentro dessa UTI e fique orando ali dentro. Seu filho deixa comigo, já era. Irmão, diante de Deus, que eu falo para você, na hora que veio o entendimento, diante de Deus, meu coração fez assim, ó. Era como se não tivesse acontecendo nada comigo. Deus simplesmente tirou aquela angústia de ver o meu filho lá dentro daquele lugar, do meu coração e falou, está comigo, já era, está comigo. E por que eu soltei? Por que o meu coração limpou? Porque eu conheço, por isso confio. Irmãos, de quinta-feira até domingo, 2 e pouca da tarde que ele teve alta, eu não orei mais por ele, não orei mais. Mas que coisa estranha, não orei, sabe por quê? Porque quando Deus fala para você, está comigo, acabou. Começa a dar glória a Deus, começa a agradecer, não fica voltando oração, não. É isso que Jesus falou. É isso que Jesus falou para nós. A oração repetitiva é a oração de quem não conhece Deus. Lá em Mateus capítulo 6, você vai ler. Eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. São os gentios que fazem isso. É quem não conhece Deus que faz isso. Fica pedindo. Deus falou, já eu vou fazer. Aí você volta de novo. Não. Eu comecei a agradecer. Falei, Deus, então abre meu olho aqui, que eu quero entrar nesse negócio. Aí já veio o cara de São José, eu já peguei ele. Pau! Aí já peguei ele, já peguei a mulher dele, já orei por ele, catei o nome da filha dele, botei no PA, já catei o nome do outro. E aí naquele dia, 7h30 da noite, o pai pode entrar na UTI neonatal. Falei, agora é comigo. Cheguei lá dentro.
Peguei meu filho no braço, sentei numa poltrona que tem lá no final. Falei, oi filhão, estamos aqui fazendo a obra de Deus. Falei assim para ele, irmão. Falei para ele. Você crê? Eu falei. Falei, ei filhão, tudo bem? Ele estava lá assim, tal, dormindão, assim, tal. O pai veio aqui fazer, agora é nós dois fazendo a obra, hein? Já está fazendo a obra comigo, aquele menino. Ai, glória. Catei ele, comecei a orar, não por ele. Eu comecei a orar por todas aquelas criancinhas desse tamanho, irmão, que cabem dentro de uma caixa de sapato cheia de... Como é o nome daquele negócio? Sonda, catéter, sei lá o que, aquilo, tudo espetado, aquelas criancinhas, não conseguem nem dormir, porque se ela virar, é horrível. E a mãe ali chorando, gente debruçada, sabe, sobre aquelas incubadoras assim, ó, querendo fazer uma oração, mas não sabe o nome de Jesus. Aí eu chegava aqui, ó, e começamos a orar, irmão, começamos a orar, e Deus começou a fazer. Minha sogra está aí de prova, dormiu lá 2 dias ou 3 dias com a Renata lá. Tem um monte de mulher na maternidade que ninguém vai visitar, o pai não vai, a mãe não vai ninguém, fica sozinha, perambulando com uma criança na madrugada dentro da maternidade assim, ó. E não tem um crente, não tem ninguém. Aí Jesus foi falando para mim, eu trouxe você aqui para você ver isso. Eu trouxe você aqui para você entender isso. Eu quero que você ore. Eu quero que você vá lá e conta na igreja. E levanta irmão, e levanta irmã nessa igreja para ser evangelista dentro dos hospitais, para ser evangelista dentro dos lugares. Tem gente clamando, tem gente precisando. Olha aí, ó, vai orando aí, vai fazendo isso aí e tal, e etc. No domingo aqui, depois do culto, veio uma irmã que falou assim, olha, eu fiquei sabendo o que aconteceu, eu fiquei muito angustiada, eu não sabia, eu queria orar, eu queria fazer um monte de coisa, mas eu só fiquei sabendo agora, eu só fiquei sabendo hoje, quero dizer, que ele já até saiu, mas eu fui orar a Deus assim mesmo, eu queria falar uma coisa para você, a irmã falou para mim ali, ó, escute. Ela falou assim, eu fui orar a Deus sobre isso. E Deus falou uma palavra, me escute, irmão, escute isso aqui, ó. Você só confia em quem você conhece. Eu comecei a orar lá em casa, Cris, por causa da Renata, de você, do Judá e tal. E aí Deus falou assim para mim, ó, fique tranquila. Falou para a irmã veio falar, eu não sabia de nada. Nem você não sabia, você está sabendo agora de toda essa história aqui. Só algumas pessoas, poucas sabiam disso. Ela falou assim para mim, ó, olha, quando eu comecei a orar lá em casa, Deus falou assim para mim, pode ficar tranquila, porque eu coloquei o meu filho lá dentro, como um guerreiro para lutar por aquelas crianças lá dentro. Ele está lá, deixa ele lá fazendo a obra lá. A hora que eu escutei isso aqui, irmão, só dei uma risada assim para você. Eu falei, pai, o senhor podia ter avisado antes. Mas se avisasse antes, eu não ia, irmão. Se avisar antes, você não vai. Porque a gente tem medo, porque a gente não confia. Mas quando você conhece Jesus, você está dentro de uma UTI, cara. Você está dentro da UTI de criança. E Deus fala assim para você, ó, pode ficar tranquilo. Vai fazer outra coisa para mim, que o seu filho está aqui comigo. Você solta, Senhor, então vamos para lá então. Eu estou contando isso para testemunho de glória, para você entender, para você ouvir o que eu estou dizendo, entender o que eu estou dizendo, se relacionar com esse Jesus e se posicionar, porque Deus usa a sua vida, irmão. Deus não usa só pastor consagrado, esses irmãos, não. Deus usa quem está na brecha. Não precisa ter título de nada. Porque você quer ver uma coisa ridícula, você ter um monte de título, não ter graça, nem autoridade e nem o poder. Aí é duro. Mano, essa mulher foi curada já. E toda aquela criançada que estava lá. Encontrei um pai lá dentro, mas ele chorava, um cara desse tamanho. Falou assim, eu falei, qual que é o seu filho? Ele falou, o nome do meu filho é Eduardo. O que é que eu tenho um problema dele? Ele teve uma má formação no coração, vou ter que transferir ele para Beneficência Portuguesa, lá em São Paulo, para fazer cirurgia de alta complexidade numa criança desse tamanho assim. Eu falei assim, cara, eu vou orar. E ele falou assim para mim, olha, escute. Eu nunca ouvi isso nem de um crente, nunca na minha vida. Ele falou assim, olha, eu não sei quanto que eu vou gastar, eu não sei quanto que vai custar isso aí, mas o dinheiro que eu tiver, eu vou dar tudo,
Escute. Se o meu filho não sobreviver, escute, irmão, um dia eu acredito que eu vou encontrar com ele. E nesse dia ele vai saber que o pai dele fez tudo o que podia por ele. Quem é o seu pai? Quem é o seu pai? O seu pai, eu vou te dizer quem é. É o pai que fez tudo o que ele podia para salvar você. Você era a criança da UTI. Eu era a criança da UTI, só que lá não foi coração não, ele foi lá e transferiu o sangue dele para você, transferiu a vida dele para você, e nós estamos aqui, para você ficar andando de cabeça baixa, para você ficar andando que o diabo é poderoso, que eu não sei o que está acontecendo, levanta e anda, em nome de Jesus, dá um aplauso ao Senhor, fique de pé.